Bem, pessoal, vamos começar a falar agora sobre as fontes formais. E vamos começar então pela fonte formal primária, que é a lei. A nossa primeira fonte é a lei. Nós precisamos então entender algumas características sobre a lei. Primeiro vamos tentar entender o significado. Lei nada mais é do que a norma jurídica. Então, lei é norma jurídica. Nós vamos, não discutindo muito sobre vários conceitos, acepções de lei, nós tomamos a lei como norma jurídica. Um outro sentido é trazido pelo Goffredo Telles. Ele diz que a lei ela é um imperativo. Ela é um imperativo autorizante. Imperativo autorizante. Quando nos referimos a imperativo, essa imperatividade da lei, ela está relacionada ao fato de que a lei ela emana de uma autoridade competente e que ela é dirigida a todos. Então ela tem uma autoridade, ela emana de uma autoridade competente e ela se direciona a todos. Aqui é uma outra característica da lei. Além da autoridade e competente, ela tem generalidade, ela se direciona a todos. Ou seja, essa característica da generalidade ou da vigência sincrônica, no sentido de que ela vai ter efeitos ao mesmo tempo em vários lugares. E ela é autorizante, por quê? Porque ela pode tanto autorizar a fazer algo como não autorizar. Ela pode não autorizar uma determinada conduta social. Uma outra característica da lei, vocês vão lembrar bem desse autor, que é o Hans Kelsen, né? Vocês já devem ter lido bastante sobre o Kelsen. E o Kelsen, ele vai dizer que a lei, ela é um imperativo também, imperativo, só que a característica que Kelsen diz é que é um imperativo sancionador. Imperativo sancionador. Agora, essa concepção kelsiana de sanção, ela já está superada, principalmente com o advento da Constituição de 88, que está repleta de normas que não trazem consigo uma sanção, a exemplo do artigo 226 da Constituição. O artigo 226, entre outros, que não traz consigo uma sanção. A lei é também a norma jurídica, ela é norma jurídica, que tem obrigatoriedade. Isso aqui é muito importante, essa característica. Tem obrigatoriedade. Ok? Então, aonde encontramos qual dispositivo? É o artigo 3º. Artigo 3º da LI. E o artigo 3º da LI, ele nos diz o seguinte. Vamos abrir aqui o artigo 3º da LI. Artigo 1º, artigo 3º diz: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, agora, interessante dentro desse tópico, que é aqui uma questão de concurso. Qual é o fundamento para isso? Tá? Qual é o fundamento para essa questão? Qual o fundamento para essa obrigatoriedade da lei do artigo 3º? Nós temos três correntes. A primeira corrente
seria que essa obrigatoriedade, ela provém de uma ficção. Ela provém de uma ficção. Essa seria a primeira corrente. Porém, não é uma corrente muito usada, ou seja, que se tem que se constrói uma ficção de que as pessoas conhecem a lei porque ela está simplesmente aí escrita. A segunda corrente seria a corrente da presunção, a corrente da presunção. Então, alguns autores defendem a corrente da ficção, né, de uma ideia de que todos conheçam a lei. A segunda corrente é a corrente da presunção, e essa corrente ela é defendida por Silvio Salvo Venosa, aliás, desculpa, por Silvio Rodrigues, pelo Silvio Rodrigues, e é a ideia de que presume-se que pelo fato da lei estar publicada, todos tenham conhecimento da lei. Mas há uma terceira corrente, que é a corrente da necessidade social. Então, qual a terceira corrente? Necessidade social. Social. Então, essa corrente da necessidade social é a teoria que prevalece, né? Vamos dizer assim, é a maioria, que faz a maioria, teoria prevalecente, nesse sentido de que há uma necessidade da sociedade de que as pessoas conheçam a lei para que elas possam negociar, para que elas possam agir de acordo com a lei. Quem é que defende essa corrente? Entre eles, nós temos a Maria Helena Diniz. Nós temos também, além dela, o Zeno Veloso e o Flávio Tartucci, entre outros. Agora, dentro dessa terceira corrente, a regra do artigo 3º da LI, a regra do artigo 3º, é preciso dizer que essa regra ela não é absoluta. Não é absoluta. O que eu estou falando aqui? Então, a regra do artigo 3º da LI não é absoluta. Como assim, professor? Por que ela não é absoluta? Bom, se você pegar ali, por exemplo, o artigo 139 do Código Civil, ele trata da anulação de um negócio jurídico por erro de direito ou por erro de desconhecimento da lei ou desconhecimento da lei. Então, trata-se de um erro substancial, tá? O sujeito desconhece o direito. Então, o artigo 139 do Código Civil, ele prevê exatamente essa possibilidade de desconhecimento. Então, aqui imagine que uma pessoa tenha locado, né, um determinado imóvel, e aí quando chega o prazo, ele erra ou se engana, desconhece o prazo de relocação. E aí ele vem propor antes do prazo e acaba pagando um valor, assumindo um valor maior daquele aluguel. Então, por desconhecer que está fora do prazo. Então, ele não conhece as normas e aí ele acaba cometendo um erro em função de desconhecer a legislação. Então, o negócio jurídico poderia ser anulado por erro substancial, desconhecimento do direito. Há mais uma coisa para a gente finalizar esse bloco aqui, que é falar sobre, esse aqui é muito importante, um assunto recorrente até mesmo nos concursos, que é a diferença entre subsunção e integração. A diferença entre subsunção e integração, tá? Bom, a subsunção vai ser muito falado nessa lei de introdução, ela é a aplicação direta da lei. Então, subsunção é quando se há uma aplicação direta da lei ao fato, ao caso concreto.
Já a integração ela está relacionada ao artigo 4º da Lei de Introdução, que é a aplicação das outras fontes do direito, a aplicação da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais de direito. Então, não confundir. A subsunção é quando você aplica a lei ao caso real. E a integração é quando você aplica uma dessas fontes, a analogia, dos costumes ou dos princípios gerais. Ok, pessoal, agora nós vamos falar sobre as fontes secundárias. Ok? As fontes secundárias são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Importante aqui destacar que, em primeiro lugar, essas fontes, quando é que elas serão aplicadas? Elas serão aplicadas nas lacunas da lei. E nós encontramos isto exatamente no artigo 4º da LINGB, da LI. O artigo 4º, ele diz o seguinte, vejamos aqui. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, o artigo 4º, nós encontramos uma outra regra. Além de declarar que o juiz deve aplicar analogia, costumes e os princípios gerais do direito, nós temos aí uma regra de proibição, qual seja a proibição do não julgamento. Proibição do não julgamento. Então, o juiz ele deve julgar. E o artigo 4º, portanto, ele demonstra a proibição do non-liquid. Ou seja, a proibição ao não julgamento. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Onde está isso? Também nós encontramos no artigo 140, do Código de Processo Civil. Então, o artigo 140 do Código de Processo Civil, ele alerta também exatamente a proibição do juiz de não julgar. Ele deve julgar. Portanto, ele diz que na obscuridade o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Para a professora Maria Helena Diniz, as fontes formais, ou as fontes secundárias, ela chama de ferramentas de correção. Elas são ferramentas de correção. São ferramentas de correção do ordenamento jurídico. Então, para a Maria Helena Diniz, as fontes secundárias são ferramentas de correção do ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento, o sistema jurídico, ele tem que funcionar, ele não pode ter brecha. Então, é possível que haja lacunas na lei, mas no sistema não pode. Por isso, o sistema cria esses mecanismos, essas ferramentas, para que não haja brechas, não hajam lacunas no ordenamento. Pode haver na lei, mas não no ordenamento. Eu queria destacar aqui que no artigo 4º, algo importante no artigo 4º da lei. A ordem do artigo 4º da LI deve ser rigorosamente obedecida. Então, algo importante que nós vamos questionar aqui no artigo 4º a ordem
a ordem do artigo 4º da LI, ele deve ser obedecido rigorosamente. Então, essa é uma questão importante para nós discutirmos agora. Então, há duas correntes sobre essa ordem, se ela deve ser rigorosa, da maneira, da forma como está ali no artigo 4º. Então, nós temos uma corrente clássica e nós teremos uma corrente contemporânea. É muito comum, a partir de agora, nós compararmos as correntes clássicas mais antigas e as correntes mais contemporâneas, que estão mais relacionadas agora ao direito civil constitucional, né? O constitucionalismo do direito civil. Então, a corrente clássica, ela vai dizer que sim. Sim, primeiro deve-se buscar a lei. Então, como seria aqui na clássica? Primeiro, a lei. E aí, não encontrando na lei, se não houver, busca-se outra lei, né? Segunda, outra lei. Essa outra lei, então, seria a analogia. Então, não há no ordenamento jurídico uma lei própria, busca-se, né, através do direito comparado, uma outra lei que possa ser aplicada. Não havendo outra lei que possa ser aplicada, então busca-se de onde vem a lei. De onde vem a lei. Então, de onde vem a lei seriam os costumes. Ok? Aqui um pouco dá para entender, né? Então, primeiro, a lei. Se não encontra na lei própria, busca-se outra lei. Inclusive, até o direito comparado pode ser utilizado. E se não encontra-se uma lei por analogia, busca-se a origem dessa lei, que seria os costumes. E não havendo, então, busca-se os princípios gerais do direito. Quem defende essa corrente? Aí teremos o Washington de Barros e Bevilacqua, né? Washington de Barros e Bevilacqua. Washington de Barros, Bevilacqua. Agora, para a corrente também, nessa corrente nós temos a Maria Helena Diniz. Na corrente contemporânea, nós teremos defendendo aqui o Zeno Veloso, também Tepedino, e dos constitucionalistas o Daniel Sarmento. Um pouco ruim aqui, né? Vamos tentar aqui, Sarmento. Então, esses são os defensores da corrente contemporânea. E para essa corrente, não há uma ordem a ser seguida, né? Para essa corrente, pelo fato de que os princípios constitucionais, eles têm prioridade de aplicação. Então, os princípios constitucionais têm prioridade de aplicação, e aí cita-se aqui o artigo 8º, como base no artigo 8º do CPC. O artigo 8º do CPC 2015 diz: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e eficiência. Então, veja, o CPC ele traz que, em primeiro lugar, deve-se
aplicar os princípios gerais do direito, quando o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, ele vai atender fins sociais, a exigência do bem comum e ele vai guardar a dignidade da pessoa humana. Então, os princípios constitucionais, eles tutelam a pessoa e têm aplicação imediata. E essa aplicação imediata encontra-se o fundamento na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 1º, da CF. O artigo 5º, parágrafo 1º da CF, nos diz que as normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata, Portanto, para essa corrente, baseado exatamente nos princípios gerais e onde se tem a defesa da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, esses princípios eles não são apenas aplicáveis no caso de lacuna, pois esses princípios gerais, que tutelam a pessoa humana, eles terão aplicação imediata. Então aqui nós temos essa primeira visão, uma visão geral sobre a aplicação das fontes secundárias, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Pessoal, agora nós vamos falar das fontes não formais. Então, fontes não formais. Nós falamos das fontes formais, tanto as primárias quanto as secundárias. Fontes não formais. Quais são essas fontes não formais? Então, nós temos, primeiro, a doutrina. Nós temos a jurisprudência. E nós temos a equidade. Ok? Doutrina, jurisprudência e equidade. O que é doutrina? O que é a fonte não formal? Doutrina. A doutrina é a interpretação do direito realizada, feita pelos estudiosos. Então, é a interpretação do direito pelos estudiosos. Ou seja, através de teses, dissertações, tese de doutorados, manuais, cursos, tratados e enunciados. Então, isso tudo forma a doutrina. Já a jurisprudência, o que é a jurisprudência? Ela é a interpretação, que é feita pelos tribunais. Então, se a doutrina é a interpretação do direito pelos estudiosos, a jurisprudência é a interpretação feita pelos tribunais. Então, aí nós teríamos como exemplo as súmulas dos tribunais superiores. Nós teríamos aí as súmulas do STJ, do STF. O CPC 2015, ele valorizou sobremaneira a jurisprudência, tanto que passou a ter força vinculativa. Então, o CPC no artigo 332, vale a pena dar uma checada, 489 e 927, depois você vai dar uma checada. E aí quebra a ideia de fonte não formal. Por quê? Porque ela passa a ser utilizada como uma fonte formal do direito. A terceira fonte não formal é a equidade. A equidade é a justiça. do caso
é a justiça do caso concreto. Então, o que é a equidade? É a justiça do caso concreto. Quem disse isso? O nosso filósofo Aristóteles. Então, para Aristóteles, a equidade é a justiça do caso concreto. Veja, no CPC, faz-se diferença entre julgamento com e por equidade. Então, há julgamento com e por equidade. A equidade é fonte do direito. Equidade é fonte do direito. É fonte do direito. Primeiro, a visão clássica, Washington de Barros, então vamos lá novamente, né? Na visão clássica. E aí nós temos o Washington de Barros, Maria Helena Diniz. Para estes, não. É apenas um meio auxiliar do juiz no momento de decidir. Então a questão é, a equidade é fonte do direito? Para a visão clássica, Washington de Barros, Maria Helena Diniz, não. Um pouco ruim aqui, né? Vou vir aqui. Não. Não é fonte. Para esses doutrinadores, a equidade seria apenas um meio de auxiliar o juiz no momento da decisão. Na visão contemporânea, tá um pouco ruim aqui, deixa eu apagar. Então vamos lá, na visão contemporânea. Quem que defende? Então, se a clássica diz que não, para a visão contemporânea, sim, pelo artigo 5º, da LI, né, da Lei de Introdução. Então, de acordo com o artigo 5º da Lei de Introdução, vamos ao artigo. O artigo 5º diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, o próprio artigo 5º, ele traz a equidade. Ele mostra que o juiz ele deve atender, né, aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, o que seria equidade? Dar a cada um o que é seu. Isso seria praticar a equidade, dar a cada um o que é seu. Nessa mesma linha, nós temos aí o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona. E é importante lembrar que o Código Civil atual, ele está cheio de conceitos abertos. Já falamos isso na primeira aula. Conceitos gerais. Assim, o juiz ele pode julgar baseado nesses conceitos e nas cláusulas gerais, aplicando dessa forma a equidade. Então, se o próprio código ele traz cláusulas gerais abertas, ele dá margem, portanto, que o juiz aplique a equidade, a justiça no caso concreto. Uma observação importante seria agora sobre a súmula vinculante. Ela seria uma fonte do direito? Vamos voltar um pouquinho aqui o quadro para a gente poder lembrar a divisão das fontes. Veja, nós colocamos aqui a classificação das fontes em fontes formais e não formais. Aonde se encaixaria a súmula vinculante? Porque a súmula vinculante, vou dar aqui a cor, a súmula vinculante ela está prevista, vamos chamar aqui de SV, a súmula vinculante está prevista no artigo 103A da Constituição Federal. E aí, como é que nós resolvemos? Ela é uma fonte formal ou não formal? Ela não é uma fonte não formal porque a lei de introdução ela não classifica como uma fonte não formal. Então, ela seria uma fonte formal? E se ela for uma fonte formal, ela seria uma fonte primária? Bom, a fonte primária
a nossa lei de introdução, ela afirma que é a lei. Nós não podemos fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Nós fazemos ou deixamos de fazer apenas em virtude de lei e não em virtude de súmula vinculante. Então, ela não seria uma fonte primária. Ela seria uma fonte secundária? Ao meu ver, também não. Seguindo aqui também a interpretação do professor Flávio Tartucci, veja, a lei de introdução ela não cita a súmula vinculante como uma das fontes secundárias. O professor Flávio Tartucci ele vai colocar então aqui a ESV, a súmula vinculante, como uma fonte intermediária, que estaria entre a fonte primária e a fonte secundária. Então vamos aqui para as nossas últimas anotações, fechando agora com algumas orientações acerca da súmula vinculante. Então, a súmula vinculante ela está no artigo 103A da Constituição Federal e nós poderíamos então colocar as seguintes observações. Primeiro, ela é fonte formal. Por quê? Porque ela está na Constituição Federal, é prevista na Constituição Federal, tem previsão constitucional, então ela é uma fonte formal. Mas ela estaria, e aí nós seguimos aqui uma interpretação do professor Flávio Tartucci, que faz uma referência ao Valber Moura Agra, e ele aponta como uma fonte intermediária, Seria então uma fonte intermediária entre as fontes primárias, tá certo? A fonte primária e, vamos botar aqui a SV, e a fonte secundária. Então, a súmula vinculante, ela estaria entre a fonte primária e a fonte secundária. E uma terceira observação é que, de acordo com o Valber Moura Agra, ela teria então uma natureza sui generis. Uma natureza sui generis, já que ela não se encontra na lei de introdução. Então, nós estamos vendo aí já que a lei de introdução já se encontra defasada, ela não prevê a súmula vinculante, e ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 103A, e ela realmente, por força do artigo 103, ela vincula os órgãos do Poder Judiciário, vincula a administração direta e indireta naquelas decisões após vários julgados constitucionais do STF. A decisão que vai gerar uma súmula vinculante, ela vai, portanto, vincular todas as decisões de órgãos do Poder Judiciário e as decisões, as orientações para a administração pública direta e indireta. Então, nós fechamos por aqui essa primeira parte que nós falamos sobre a classificação geral das fontes, entre fontes formais e não formais, e depois no próximo bloco nós vamos passar a falar agora das formas de integração da norma jurídica.